Nesse vídeo eu vou falar exatamente como que você pode entender mais profundamente o que é autossabotagem e como que você pode controlar a sua sorte ou o seu azar, como que você pode realmente plantar a sua realidade. Então, vamos lá. Existe um segredo milenar que todas as religiões descobriram, que na verdade milhões de pessoas descobriram, mas não no nível de detalhe em que faz a diferença. Eu tenho quase certeza que você já acredita e já falou alguma vez que cada um colhe o que planta. Essa é uma verdade que é repetida há centenas e centenas de anos. Você tem na Torá, na Bhagavad Gita, na Bíblia, no Alcorão, todas as religiões, todos os gurus antigos e atuais falam isso de alguma forma. E muita gente redescobre isso. Por exemplo, Warren Buffett, eu estava vendo outro dia uma entrevista dele, que alguém pergunta, como é que você virou um dos homens mais ricos do mundo? E ele responde sinceramente, se você quer se tornar uma pessoa excepcionalmente rica, gere riqueza para muitas pessoas. Transforme muitas pessoas em ricas. Faça isso, plante que você vai colher. E esse é um padrão que eu percebo em muitas pessoas que alcançaram sucesso nas mais diferentes áreas. Elas acabam redescobrindo essa verdade, que é ajudando os outros que você se ajuda. Ok, mas beleza. Tá, faça o bem, cada um colhe o que planta. Eu outro dia paguei um lanche pro cara que tava sem grana, ajudei um amigo ali que tava com o pneu furado a empurrar o carro, etc. E eu ainda tenho vários problemas. Eu queria uma namorada, eu queria melhorar minha relação, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero mais isso, mais aquilo. Como que eu, especificamente, usei essa técnica para conseguir coisas direcionadas, específicas? Como que eu usei para conseguir um emprego, depois outro de novo, sem mandar currículo para ninguém, sem falar com nenhuma pessoa? Como que eu usei para encontrar a namorada que eu queria, para ganhar mais dinheiro, para curar uma doença, para fazer várias coisas específicas e não só gerais assim? Bom, em geral a gente chama de sorte ou azar as aleatoriedades da vida que acontecem. Se ela for boa, é uma sorte. Se ela for ruim, é azar. Se eu tô andando na rua e eu encontro uma nota de R$50, eu falo, puxa, que sorte. O que eu tô dizendo no final é, que evento aleatório, que eu não sei qual é a causa de estar acontecendo comigo nesse momento, mas que é bacana. Se meu celular cai no chão, quebra a tela, putz, que azar. Que evento aleatório, que eu não sei exatamente o que está acontecendo comigo nesse momento, mas que eu não gosto. E hoje em dia você conversa com vários psicólogos e você vê que existe esse estudo da autossabotagem. Muitos eventos, muitas pessoas que antes falavam coisas como putz, a Suzana é tão azarada no relacionamento, ela não consegue ter nenhum namorado bacana, todo mundo trata ela mal e parará, e quando ela conseguiu um cara legal, ela não se interessou, ela mentiu, traiu, fez besteira, terminaram e agora ela tá com um cara que não presta. Puxa, o Marquinhos não tem sorte no trabalho, ele quis começar um empreendimento, só que aí as pessoas não pagavam, deu azar, aqui e ali as coisas não aconteceram, tentou um novo, o sócio passou a perna dele, sumiu com o dinheiro e parará. Ele só dá azar, ele não dá sorte. Que coisa. E hoje em dia, vários casos você vê em palestras de psicólogos, em livros, contando como que, em muitos desses casos, eles percebem que não é mais uma coisa aleatória, não é simplesmente sorte ou azar. Em alguns casos, em particular, eles têm essa definição de autossabotagem. Essa pessoa está agindo de forma a criar a realidade dela. Não é que simplesmente essa pessoa tem azar no trabalho. Esse cara se sabotou, escolheu um sócio que no fundo ele sabia que tinha essas características, ele fechou os olhos para não ver, de alguma forma inconscientemente ele sabia que essa pessoa não era confiável e ainda assim ele seguiu. Essa pessoa aqui, se fosse se relacionar com alguém, ela mentiu, ela traiu, ela fez isso, ela agiu de forma a ter essa vida que ela está tendo, a ter essa consequência que ela está tendo. Então não é mais uma sorte ou azar, é simplesmente autossabotagem, é quando a pessoa faz algo que vai prejudicar ela no futuro. E a gente não tem uma palavra exata para o oposto disso, mas basicamente o mesmo princípio, a mesma metodologia que você faz de forma inconsciente, que você já vive há muito tempo na sua vida, que a gente chama de sorte ou azar, você pode usar de forma consciente a plantar a sua realidade. E o budismo tem esse termo karma, mas a verdade é que, de novo, isso existe em todas as religiões. Eu, particularmente, tive esse insight inicial lendo algo sobre budismo. Eu vi de um cara que era budista e saiu do monastério, ele foi trabalhar, foi viver a vida e colocando em prática um sutra sagrado em particular, que era o Sutra do Diamante, que fala muito sobre como que você deveria ajudar os outros a ter aquilo que você quer. Ele começou a perceber que no trabalho isso funcionava. Por exemplo, quando a empresa dele estava se expandindo, ele era americano, estava em Nova York, então ele tinha uma dificuldade muito grande em encontrar um novo escritório, porque o mercado estava aquecidíssimo, estava tudo muito caro, ninguém conseguia um escritório no lugar que eles precisavam ter. Ele começou a falar, bom, deixa eu tentar plantar isso, deixa eu ajudar outras pessoas. Como é que eu posso fazer isso? Qual é a essência do que eu quero? E ele começou a ajudar os amigos que vinham visitar. Pô, dorme aqui na minha casa, fica esse fim de semana aqui, eu vou viajar. Putz, conheço alguém que talvez esteja alugando um apartamento barato, deixa eu tentar facilitar isso pra você. E assim as coisas começaram a acontecer, brotava um escritório na vida dele. Comigo aconteceu várias vezes. Na época eu estava procurando um emprego, eu fiz uma lista das coisas que eu queria num emprego novo, um salário específico, que não precisasse usar terno e gravata porque eu não gostava, que fosse perto da minha casa, que tivesse uma empresa com um propósito, porque a anterior que eu trabalhava não tinha um propósito tão bacana. Fiz um monte de coisa
E eu não mandei currículo para ninguém, eu não falei com ninguém. Eu plantei. Eu agi de uma forma diferente e de repente caiu algo no meu colo. Um dia um amigo me ligou, a gente ia fazer um encontro na casa dele. Aí falou, cara, estourou um cano aqui, minha sala tá inundada, deu um problema. A gente pode fazer na sua casa? Eu, pode, claro, sem problema. E teve um amigo dele que chegou mais cedo, então porque ele chegou na minha casa, a gente ficou conversando mais. E ele era francês, estava vindo pro Brasil, abriu uma empresa. E nesse momento eu não estava nem pensando nisso. Pelo contrário, ele até falou que a empresa era uma empresa técnica para trabalhar com inteligência artificial. Isso há bastante tempo, bem antes disso ter essa moda aqui agora. E ele foi falando qual era a proposta da empresa, as dificuldades que ele estava tendo. E ele falou que o mais difícil para ele naquele momento era conseguir programadores, desenvolvedores. Eu falei, pô, que legal, me dá o seu contato, porque eu conheço alguns programadores. Eu não trabalho com isso, mas eu posso fazer essa ponte e tudo mais. Beleza. Alguns dias depois eu entrei em contato só para passar as pessoas que eu tinha, os candidatos, os amigos que eu sabia que trabalhavam nessa área. E ele falou, pô, na verdade, fala com essa pessoa aqui. E era a gerente de RH da empresa, ela puxou uma reunião comigo, quis fazer um FaceTime. Eu falei, tá, não tem porquê, mas vamos lá. E ela começou a falar da empresa, contou a história dela e tal, perguntou de mim um monte de coisa. Foi uma conversa super bacana, eu fui seguindo, mas no final eu falei, olha, beleza, né, eu gosto muito de vocês, mas o que eu posso fazer nesse momento é isso. Essas são as pessoas que eu conheço, se eu souber de mais alguém eu vou indicar. Ela falou, não, na verdade, esses cargos a gente já conseguiu preencher, a gente queria te fazer uma proposta para ser gerente de produto, o salário é esse, o lugar é... E foi assim, era melhor do que tudo que eu tinha imaginado. E a coisa realmente caiu do meu colo. Depois eu fui visitar o lugar, realmente era tudo que eu queria, eu trabalhei lá, foi incrível. Mas o mais interessante é perceber como que eu fiz isso de forma consciente, eu plantei. E ok, como é que a gente entende isso? Qual é a técnica para você conseguir ou se auto-sabotar ou o oposto, para você plantar a realidade que você deseja? Tem 3 coisas que você precisa saber, 3 conceitos que vão fundamentar toda a lógica, vai tudo fazer um sentido muito maior de como que você pode agir para ter o que você quer. O primeiro dele é um conceito que existe no budismo, mas vários outros lugares descobriram isso de outra forma, que é o da neutralidade ou da vacuidade. De forma bem resumida, é a ideia de que nada em si, por si, nenhum acontecimento, nenhuma coisa, nada tem significado na coisa, no evento, no contexto, no cenário. O significado vem de você. Então, se eu tô numa festa e eu falo, nossa, essa festa é muito chata, ou essa festa é muito legal, essa festa é incrível, não é a festa que é muito chata ou incrível. Eu que tô vivendo a realidade assim, eu que tô percebendo isso dessa forma. Porque pode ter uma outra pessoa na mesma festa, no mesmo lugar que eu, vivendo a mesma realidade, mas tendo uma experiência completamente diferente. Então, se você tem 10 pessoas numa festa e cada uma está tendo uma experiência diferente da outra, não é que a festa é aquilo que a pessoa percebe, é que ela está percebendo. Porque se a festa fosse uma só, a mesma, se a realidade fosse única, todo mundo ia ter a mesma experiência, todo mundo ia vivenciar a mesma coisa. Então, se o sentido, se o significado não emana da festa, ou do evento, da coisa, do objeto, de onde vem? E aí a gente chega no segundo conceito, que é o das marcas mentais, das sementes mentais. A ideia de que tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo que você fala, tudo que você age no mundo, principalmente com as outras pessoas, deixa uma marca em você. Como se fosse uma semente que você planta na sua mente, no seu subconsciente, na sua alma, no seu espírito. Onde quer que você imagine isso de forma religiosa ou não, você deixa uma marca em você. O conceito da autossabotagem tem muito a ver com isso. E é o ponto que muitas pessoas agem de forma inconsciente. Ou seja, ela não está necessariamente pensando, dizendo que ela quer aquilo, ela está semi-consciente do que ela está fazendo, mas ela está agindo de forma a criar algo negativo, porque ela está se punindo, porque ela sabe que ela fez algo no passado, porque ela acredita nisso, porque algo ali existe que faz ela agir assim, que faz ela não perceber aquela coisa, que faz ela notar isso e não aquilo, que faz ela vivenciar uma realidade um pouco diferente. Por que que o Marquinhos, do exemplo, quis criar uma sociedade com essa pessoa? Você vê que, de novo, isso é só um exemplo, né? Mas tem muitos casos reais que são exatamente assim. Eu conversei com alguns psicólogos que falaram, cara, esse cliente, quando você vai conversando, ele dizia isso, você vê que ele percebeu algumas bandeiras, que ele tinha sim informação de que essa pessoa talvez não fosse tão confiável. Então por que que ele quis criar uma sociedade com essa pessoa? Em geral a gente tem várias racionalizações, a gente tem vários motivos, várias desculpas para por que a gente agiu assim. Mas no final o que eles vão percebendo é, essa pessoa estava agindo de forma a colher o que ela sabia que ela merecia, pelo julgamento dela. Então a segunda ideia, essa das sementes mentais, é que tudo que você faz a cada instante, cada pensamento meu, cada coisa que eu falo, cada ação que eu tenho no mundo, deixa uma marca em mim. E eu sou o júri e o juiz de cada ação. Eu sei qual é a intenção que eu tenho ao fazer cada coisa. De novo, eu posso estar consciente disso ou não. Você pode ter várias intenções na mesma ação, na mesma atitude, e você está consciente de cada uma delas. E também do resultado. É isso que deixa uma marca em você. Então, muitas vezes, a autossabotagem é quando a pessoa fez algo que ela sabe, pelo julgamento dela, que não foi bacana, que não foi legal, que ela enganou, que ela enrolou, que ela fez isso.
e mais pra frente ela vai agir de forma a se punir, a voltar ao equilíbrio, a ter uma realidade pior por conta de como ela agiu com os outros. No budismo existe esse termo karma, que a maioria das pessoas usa, e que explica exatamente como isso funciona. Mas ainda falta uma peça-chave final para a gente entender, que é a terceira regra, que é semelhante gera semelhante. O que isso quer dizer? A sua realidade, ela tem sempre um significado. Não é porque você intelectualmente entende que a realidade pode ser neutra, pode ser vazia, que simplesmente porque eu quero agora eu vou fazer tudo que vai acontecer na minha vida ser maravilhoso. Não, ainda assim quando algo acontece, eu vivencio aquilo e eu vou estar feliz ou triste, de uma forma geral, obviamente, que tem todas as emoções e sentimentos e sensações que você pode ter. Para simplificar, eu vou botar nesse grande balde de algo melhor ou algo pior, mas pode ser qualquer coisa. A forma de você moldar a sua realidade e realmente criar a sua sorte, ou seu azar, se você quiser, é a partir das suas ações. É com esse terceiro insight de que semelhante gera semelhante. A marca vai ser sempre similar à realidade, ao fruto, quando ele brota, à flor que aparece. Então toda semente que eu planto em mim mesmo, a partir do que eu penso, do que eu falo e do que eu faço, vai brotar mais pra frente, colorindo a minha realidade. E é isso que me faz perceber as coisas como boas, ruins, interessantes, chatas, fatigantes, frustrantes e o que quer que seja. A forma de você conseguir algo na sua vida é agindo, principalmente ajudando os outros a conseguir a mesma coisa que você quer. Então, quando eu quero um emprego, quando eu quero uma abundância financeira, quando eu quero encontrar uma namorada ideal para mim, quando eu quero melhorar o meu relacionamento, quando eu quero curar uma doença que eu tenho, eu vou buscar a essência disso. E a partir dessa essência, como que eu posso ajudar outras pessoas a fazer o mesmo? Muitas vezes não é trivial, você pode aprofundar nisso. Então no primeiro momento você diz, eu quero uma namorada. Já sei, então eu vou ajudar várias pessoas a conseguirem namoradas, é isso? Com certeza esse é um primeiro passo, você vai sim começar a gerar um karma positivo para você. Mas você pode ir além, você tem que entender, ok, o que é uma namorada para mim? O que eu espero dela? Eu quero companheirismo, eu quero parceria, eu quero me divertir, eu quero uma pessoa que eu possa confiar, eu quero uma pessoa que acabe com a minha solidão, que esteja comigo. Então, por exemplo, você pode buscar pessoas que estejam precisando disso. Qual é a essência? Eu vou visitar, por exemplo, um asilo cheio de pessoas solitárias que estão super carentes e eu vou dar atenção para elas. Eu vou tirar um dia na semana e vou ficar consistentemente indo lá e conversando e dando atenção, realmente tentando me interessar e ajudar essas pessoas na forma que eu puder. Essas pessoas estão num estado de necessidade muito grande de atenção, de companheirismo, de parceria. Então você está, nesse momento, agindo de forma a plantar em si você. Você está colocando uma marca que vai te forçar a ver essa sorte na sua frente. Antigamente, se algo acontecia, se aparecia uma pessoa muito bacana na minha vida, eu ia falar, nossa, que sorte. Sorte porque eu não entendi a relação de causa e consequência. Eu não sei o que eu fiz para essa pessoa aparecer na minha vida, mas eu estou muito feliz que ela apareceu. Quando você começa a entender essa mecânica do karma, e eu chamo isso de gestão kármica, até escrevi um livro sobre o assunto, se você tiver interesse, está aqui. Eu fiz vários experimentos. E a ideia de gestão é que você está conscientemente tendo um objetivo e você tem um método para chegar lá. Por isso é gestão, né? Eu sei o que eu quero, vou montar um plano de ação, eu vou ajudar essas pessoas especificamente para conseguir o meu karma. Karma é o crédito que eu tenho com o universo. Basicamente, que colheita está por vir a partir do que eu plantei. O que deve acontecer comigo a partir de como eu agir com as outras pessoas. E a grande diferença, a forma de você ser muito específico, é entender que semelhante gera semelhante, que aquilo que você vai colher é função de como você agiu com as pessoas. E um grande porém é que, quando você faz isso de forma consciente, quando você sabe o que você quer, quando você está buscando agir por causa daquilo, por conta de um desejo em particular, a eficácia, a eficiência, a força disso é muito maior. Você canaliza a sua energia para aquilo. Então, quando eu estou querendo ter abundância financeira, eu começo a ajudar outras pessoas a terem abundância financeira também, do micro ao macro. Muita gente pode falar, mas eu não tenho, né? Se eu quero ganhar dinheiro, então eu tenho que dar dinheiro para todo mundo. Lembra que a semente é sempre menor do que a árvore. Então, se você planta uma semente mental em você, pequenininha, a partir de uma pequena ação que você tem com uma outra pessoa, com uma intenção genuína de ajudar, ela pode ficar em você e crescer e você vai vivenciar uma realidade muito mais forte, muito mais intensa, muito maior. E você está consistentemente fazendo isso. E obviamente que existe outro lado, quando você conscientemente age de forma a prejudicar uma pessoa, porque você sabe, por vingança, mesquinharia, o que quer que seja, você deixa um karma negativo em você também. E existe uma forma de você mitigar, de você diminuir isso também pela ação no bem. Sempre, nunca existe culpa, não tem nada de, nossa, eu vou subir então a escadaria da penha de joelho para me livrar desse karma negativo. Não. Se você prejudicou uma pessoa, se você roubou alguma coisa dela, você pegou algo indevido, não adianta você ficar culpado e subir a escadaria de joelho e se machucar.
Não, não, não. Você vai fazer o bem naquele ponto. Você vai devolver para aquela pessoa com juros, se possível. Ah, não, mas eu não conheço, mas a pessoa não tem mais acesso a ela. Tudo bem. Você vai, em essência, fazer o oposto daquilo. Você vai ajudar muitas pessoas materialmente, muito mais do que o que você tomou. Você vai ter uma série de ações, não são só essas. A gente vai ter que, mais pra frente, entrar em detalhes em como que você entende a essência do que você fez e como que você pode agir no contrário. Mas, basicamente, esquecer a culpa, esquecer essa punição, essa viagem egóica e falar, ok, que ações que eu posso fazer para mitigar esse karma ruim, para diminuir o impacto dele na minha vida. E você vai vivenciar isso. Então a ideia do karma é entender, sorte e azar não são coisas aleatórias e tudo tem uma causa e uma consequência. E perceber que as suas ações, tudo que você pensa, tudo que você fala e principalmente tudo que você faz com os outros, com você também, mas com os outros vai ter uma força muito maior, é o que vai definir a sua sorte e o seu azar. E, de novo, são assuntos muito complexos que eu quero explorar em mais detalhes. Inclusive, se você se interessa por isso, não só tem o meu livro, que eu vou deixar o link aqui embaixo, como eu vou fazer um curso sobre gestão kármica. Então, se você tem interesse, se você quer aprender em mais detalhes como fazer isso, tem um link aqui embaixo que você pode me dar o seu e-mail e eu vou te avisar e te dar um desconto gigantesco assim que eu lançar. Vai ser muito em breve, mas basicamente, lembra que tudo que você faz deixa uma marca em você e semelhante gera semelhante. A essência do que você está fazendo, a intenção que você tem e o resultado é o que principalmente vão te marcar. E isso vai te forçar a ver aquele tipo de realidade. Então, se você quer mais de alguma coisa na sua vida, pensa ativamente como que você pode planejar, montar um plano de ação, gerir, realmente ajudar outras pessoas a conseguir a mesma coisa. E isso é um fractal, você pode ir entrando no detalhe do detalhe ou você pode pensar de forma geral, mas vai fazer uma diferença gigantesca. Tudo que a psicologia hoje tem entendido sobre autossabotagem, sobre como as pessoas podem acabar se atrapalhando, você pode usar de forma consciente e pensar, ok, o que eu quero na minha vida e o que eu quero parar de ter. Você pode usar a gestão kármica para isso também, né? Eu tô vendo muito cliente me enganando, muita pessoa sendo agressiva comigo, muito disso. Tudo bem. Se eu tô colhendo, se eu tô vendo isso na minha realidade, é porque eu tô plantando em algum lugar. Eu tô de alguma forma, mesmo sem que eu saiba, às vezes eu não tô consciente disso, mas eu tô gerando o mesmo sentimento em outras pessoas. Como é que eu posso parar, refletir e parar de fazer isso para mudar a minha realidade? A coisa mais linda que eu acho da gestão kármica de verdade é que, pelo menos pra mim, eu me percebi me tornando uma pessoa melhor, não a partir de um sentimento nobre, nossa, como eu sou lindo e adoro ajudar todo mundo. Não, a partir de um egoísmo meu, de um autocentramento, de um desejo meu. Porque eu queria um emprego melhor, porque eu queria conhecer a namorada ideal, porque eu queria encontrar cura para uma doença que eu tinha, uma dor, um incômodo, algo que existia em mim. A partir daí, eu fui seguir a metodologia. E essa metodologia me forçou a ajudar os outros e por conta disso eu fui me tornando uma pessoa melhor. Porque se eu quero virar um escritor excepcional, o método que muitas pessoas ensinam é você tem que escrever muito. Se eu quero ficar fortão, eu tenho que ir muito pra academia, trabalhar duro. E beleza, esses métodos funcionam. Se você realmente escrever muito, ler, estudar, obviamente que não é só isso, mas tem mais coisas. Mas quando você se dedica a algo, você vai ter o resultado. A beleza da gestão kármica, pelo menos pra mim, é que o que quer que você queira, o caminho para chegar lá é ajudando as outras pessoas. Então, a partir de um desejo seu, de uma vontade sua, de um incômodo que existe em você, você abre os olhos e passa a ver pelo menos aquela parte nas outras pessoas. Quando eu tenho uma viagem marcada, eu penso, nossa, eu quero muito ter uma viagem incrível, eu quero que as pessoas me mostrem os lugares não só turísticos, mas aquela coisa que ninguém sabe e tal. É isso que eu quero, essa experiência que eu quero ter, esse tipo de sorte que eu quero ter. E aí eu vejo que tem um turista andando na rua, me pergunta, eu falei, caramba, eu nessa cidade sei de muita coisa que ele nunca saberia. Eu vou ajudar ele, eu posso ajudar ele até mais do que eu faria normalmente. Às vezes se ele me perguntasse eu poderia responder, mas não, vou botar uma energia extra, vou sair do meu caminho, vou ligar para os meus amigos perguntar para saber o que ele gosta, o que está acontecendo onde, vou ajudar. Pô, que bacana. Então a partir da minha ação pro bem, porque eu botei energia em ajudar essas pessoas, simplesmente porque eu queria fazer isso, porque eu queria ter esse sucesso, essa sorte mais pra frente, eu comecei a perceber quantas oportunidades de ajudar pessoas eu tinha. E um detalhe que muita gente fala, mas é a mais pura verdade. Ajudar qualquer pessoa já é uma recompensa imediata. Mesmo que eu não colhesse nada lá na frente, mesmo que eu não moldasse a minha sorte a partir disso, simplesmente ajudar uma pessoa dá uma sensação bacana, você fica feliz. E mais ainda quando ainda lá na frente você tem esse resultado. Porque você pode falar, nossa, é por egoísmo, então você está ajudando os outros para ter algo. Pode ser. No final você está ajudando sim e você vai colher essa realidade. O karma existe, a lei de ação e reação está no mundo, está no universo e basicamente a gente não tem como fugir a ela. O fato é que quando você faz isso de forma consciente, você vai tanto ajudar os outros quanto ser ajudado. Eu particularmente acho isso interessantíssimo, você consegue ter essa metodologia e colocar ela em prática quando você quiser. Simplesmente estar consciente dela já vai fazer uma diferença gigantesca. Então, se você está interessado em saber mais, clica no link aqui embaixo, curte o canal, se inscreve, compartilha e eu te vejo no próximo vídeo.